sua participação aqui no nosso jornal mais uma vez. Eu começo te perguntando exatamente sobre isso. Baixou a quantidade de focos que tinha aqui na cidade, o mosquito não está se reproduzindo, mas o alerta tem que continuar ligado. Sim, a gente não pode baixar a guarda, como você falou. Existe a sazonalidade por conta de clima, então você tem época de chuva, época de seca, na nossa região é bem característico, e existem tipos de vírus diferentes. Então são 4 vírus da dengue, mais zika, mais chikungunya que estão entrando. Então a gente tem que, lógico, o trabalho que a Érica faz no combate à dengue com os agentes é exemplar, é um trabalho incansável, mas a população não pode baixar a guarda, não pode achar que pelo fato de ter reduzido o número de casos em janeiro, a gente está livre da doença. Então, esse trabalho tem que ser contínuo, porque é um mosquito que se adapta muito facilmente a qualquer condição, seja ela mais fácil ou mais difícil. E um pouquinho de água, para ele, é uma quantidade suficiente de se reproduzir. Então, a gente tem que fazer o trabalho, trabalhar firmemente, a população tem que ajudar, como ela falou, olhar calha, olhar jardim, quintal, reciclagens, todos esses locais para não ficar com água parada. Doutor, existem muitos casos que, por exemplo, a gente tem 6 casos confirmados atualmente aqui na cidade, mas os notificados são muito maior, o número é muito maior, né? Sim. E aí, de repente, depois eles são excluídos, já sai o resultado que não é dengue a doença da pessoa. O que a pessoa pode facilitar esse diagnóstico dela mesmo antes de chegar num posto dizendo que às vezes eu estou com dengue, às vezes não é? Como que é esse trabalho também de ver os sintomas? Não é uma coisa muito fácil, porque os sintomas iniciais dessas 3 doenças principais, dengue, zika e chikungunya, são muito parecidos, que é febre e dor no corpo. Então, inicialmente, a população tem que procurar uma unidade de saúde. Dependendo de como a doença vai evoluir nos primeiros dias, então, zika costuma ter febre e já mancha o corpo. Chikungunya dá dor, muita dor nas juntas, incha as juntas. E dengue, normalmente o exantema, as manchas no corpo, é mais tardiamente. Então aí o médico vai definir isso. A gente costuma tratar quase sempre como dengue, porque é a doença mais grave, com exceção das gestantes, que aí você tem que ter uma atenção maior em relação à zika. Mas o ideal é realmente, nesses sintomas iniciais, procurar uma unidade de saúde para que seja feito o diagnóstico correto. Com relação aos tipos de vírus, doutor, aqui quais são os vírus da dengue que são incidentes no nosso município? Então, nós temos 4 vírus circulando no Brasil. São os 4 vírus da dengue. 1, 2, 3 e 4. O que é mais comum em Anápolis, o ano passado, foi o tipo 1. Mas o tipo 4 também tem circulado no Brasil. E existe um temor da entrada ou da recirculação do tipo 2, que é um tipo um pouquinho mais agressivo e mais grave. É a dengue hemorrágica ou não? A dengue hemorrágica pode acontecer com qualquer um dos vírus, né? Normalmente, o segundo episódio de dengue tende a ser mais grave, com risco maior de dengue hemorrágica. Tá certo. Então, e aí se a pessoa pegou o vírus tipo 1, por exemplo, ela não vai adquirir ele de novo? Normalmente não. Se ele teve dengue tipo 1, ele não tem mais dengue tipo 1, mas ele fica sujeito a 2, 3 e 4 ainda. Fiquemos atentos, como sempre, né? Sem dúvida. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal Agora. Até uma próxima. Um prazer falar com vocês. Valeu. Meus amigos, aí de